Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre limites laterais. Vamos lá? Olha só, limite de uma função em notação matemática é escrita como limite de uma função quando x tende a A é igual a L. Quem é L? O valor em y é o comportamento da função em y quando x se aproxima de um número, quando x se aproxima de A. Vamos ao exemplo. Seja a função abaixo, qual o limite quando x tende a 2? Tem que ter a função, né? Tecnologia é massa, é ou não é? Olha, tudo coloridinho, gráfico perfeito. Se alguém falar que não tá agora, é zero agora e no próximo semestre, hein? Olha só, essa função ela tem para valores em x um número constante em y. E esse número aqui, ó, é 3. Quando o x é maior que 2, observe que é maior que 2 e não maior ou igual. Quando é maior que 2, ela pega lá em cima, ó, e esse número lá em y é 5. Qualquer valor aqui, ó, menor que 2 em x, o resultado em y é 3. Por exemplo, x igual a 1. Aqui é 0 e aqui é 2. Então aqui é 1. Quando x for igual a 1, y é 3. Quando x for igual a menos 1, y é 3. Quando for igual a 2, o resultado, ó, da função é 3. Quando for maior que 2, o resultado da função é 5. Lembra de bolinha fechada e bolinha aberta? Bolinha fechada, o valor ele pertence à função, ao domínio da função. Então, quando o x for 2, y é 3. Quando x for maior que 2, y vai ser 5. Qual o limite quando x tende a 2? Ó, qual o limite quando x tende a 2? Nesse caso, eu vou aproximar de 2 pela esquerda, eu vou aproximar de 2 pela direita. Lembra do outro exemplo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aproximar de 2 com valores menores que 2, vou aproximar do 2 com valores maiores que 2. Então, para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, e limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita. Aqui eu vou pegar valores menores que 2. Esse menuzinho aqui, ó, indica que os valores que estão aproximando em x são menores que 2. Limite à esquerda. Aqui o 2 mais é o x se aproximando do 2 por valores maiores que 2 pela direita. Mas quanto vai ser esse valor? Olha só, pelo gráfico a gente consegue perceber, ó, quando o x for se aproximando de 2 pela esquerda, ou seja, valores menores que 2, o resultado em y é sempre quanto? 3. 3. Quando o x for se aproximando de 2 pela direita, valores maiores que 2, ó, valores maiores que 2, o y sempre está quanto? 5. O valor em y se aproxima de 5. Nesse caso, o valor sempre é 5, tá? Então, 5. Grava aí, hein? Nesse caso, é o limite lateral à esquerda. Nesse caso, é o limite lateral à direita, tá certo? Então, quando fala limite lateral à esquerda, vem sempre com o símbolozinho de menos aqui em cima do número, onde x está se aproximando. Quando o limite lateral à direita, sempre quando o x está se aproximando, vem um sinalzinho de mais, tá certo? Agora, eu estou falando em aproximação, tá? Quando o x for 2, Tiago, nossa preocupação aqui não é quando o x for 2. Nossa preocupação aqui é qual o limite quando o x
tende a 2, x se aproxima de 2, quando o x está muito perto de 2, seja pela esquerda, seja pela direita. Ah, Tiago, então isso aqui é uma forma de encontrar o limite? Sim, sim, é uma forma de a gente encontrar o limite. Fica explícito que os limites laterais são diferentes, concorda comigo? O limite à esquerda é 3 e o limite à direita é 5. Ué, Tiago, então pode acontecer dos limites laterais serem diferentes? Pode. Pode acontecer dos limites laterais serem iguais? Pode. Vocês verificaram no outro exemplo? Vocês lembram, né? Claro que lembra. O limite lateral à esquerda era igual ao limite lateral à direita. Nesse caso aqui, os limites laterais são diferentes, tá certo? Os limites laterais são diferentes. Vamos escrever isso para não esquecer? Se os limites laterais são diferentes, não existe limite. É uma forma de demonstrar que existe o limite? Sim, é uma forma. Quero determinar o limite da função. O que eu faço? Limites laterais. Ok? Então nós vimos aqui 3 formas de encontrar o limite. Primeiro, o gráfico. Segundo, através da tabela. Lembra da tabela? E a outra forma é através dos limites laterais. Mas existem outras formas de encontrar o limite, tá certo? Nós iremos passar para a próxima etapa. Definição. O limite da função quando o x tende a A é igual a L se e somente se. Limite da função quando o x tende a A pela esquerda tem que ser igual ao limite da função quando o x tende a A pela direita. Tiago, e se os limites forem diferentes? Não existe limite da função. Só vai existir o limite da função se os limites laterais forem iguais. Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Próximo slide, hein? Olha o segundo slide. Na verdade é o quarto slide, né? Vamos aos exemplos. Vamos calcular o limite de cada uma dessas funções. Vamos para a primeira função. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Qual é o limite dessa função? Qual é o limite de 1 sobre x ao quadrado quando o x se aproxima de 0 pela esquerda? Vamos fazer esse exercício através do gráfico? 0 em x está aqui, nesse ponto, correto? Então vamos nos aproximar de 0 pela esquerda e verificar qual é o comportamento da função em y. Suponha que eu tenho em x esse valor, em y está aqui. Suponha que eu tenho em x um valor maior agora, ó. Está mais próximo de 0 pela esquerda. Então em y vai ser um valor maior do que o anterior. Suponha que agora eu estou muito mais próximo de 0 pela esquerda. Então o valor em y foi maior que o anterior. E assim por diante. Tiago, não entendi pelo gráfico. Vamos fazer um exemplo com números? Vamos lá. Quando o x se aproxima de 0 pela esquerda, significa que o valor em x vai ser menor que 0, concorda? Então aqui eu teria menos 1, menos meio, ou menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1. Vamos pegar o menos 0,1. Quanto é menos 0,1 ao quadrado? Fazendo a continha, é 0,01. 0,01. 1 dividido por 0,01 dá quanto? 1 dividido por menos 0,1 ao quadrado é 1 dividido por 0,01. Fica positivo porque está elevado ao quadrado. E 1 dividido por 0,01 é 100. Porque 0,01 é, na verdade, 1 dividido por 100. Percebe isso, não? Sim ou não? 0,01 é 1 dividido por 100. Então ali ficaria 1 dividido por 1 dividido por 100. Conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação e inverte o segundo. 1 sobre 100 ficaria 100 sobre 1.
Eu estou fazendo assim para que você faça em casa. Isso aqui é para você fazer. Você vai poder fazer esse negócio aqui, tá? Então, quando x for menos 0,1, o resultado disso aqui tudo é 100. Mas e se isso aqui for menos 0,01? Imagine aí, se agora ao invés de ser menos 0,1, agora eu vou tomar como menos 0,01. Vai ficar quanto aqui? Perceba que quanto mais próximo de zero pela esquerda, maior vai ser o valor final da função. Compreende? Então, quando for menos 0,1, vai ser 100. Quando for menos 0,01, eu sei que vai ser maior que 100. Tá certo? Isso significa que o valor vai ser cada vez maior. Quando na matemática a gente quer representar um número muito grande, a gente chama desse número de infinito. Mas e se eu tenho um limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o x tende a zero pela direita? Qual vai ser o resultado? A mesma análise, ó. Aqui, ó, vai ser 0,5 positivo, 0,4, 0,3, 0,1, 0,01, 0,001. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo aqui, ó, a tabela? Eu só não estou escrevendo, mas a gente está fazendo o exercício da tabelinha, né? Então, 0,01 vai acontecer a mesma coisa, mais infinito. Limite de 1 sobre x ao quadrado. Quando o x tende a zero pela direita, o resultado é mais infinito. O que significa esse mais infinito, Tiago? É um número muito grande. Ele começa a ter um número em y muito grande. Então, o limite da função quando o x tende a zero pela esquerda é igual ao limite da função quando o x tende a zero pela direita? Sim, sim, é o mesmo valor. Tiago, mas não era um número? Sim, mas nesse caso aqui, ó, a gente também considera que limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o x tende a zero, olha que agora eu não coloco nem o menos nem o mais, o resultado é mais infinito. Tranquilo? Vamos passar para o próximo exemplo. F de x igual a 1 sobre x. Olha o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Neste caso, a gente vai fazer o limite de 1 sobre x quando o x tende a zero pela esquerda. Vamos lá verificar o que está acontecendo? Ó, limite da função quando o x tende a zero pela esquerda. Novamente, a mesma análise. Ó, x, valores negativos, estou aproximando de zero. Então é menos 1, menos meio, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1. Estou verificando o que está acontecendo com a função. Você percebe que quando eu me aproximo de zero pela esquerda, o valor em y é negativo? Ó, a gente fala que em módulo ele está crescendo. Lembra do módulo? O módulo deixa um número positivo. O valor aqui é negativo, tá certo? Mas o número, ó, é menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 1 milhão. Gostou aí da escala? A gente diz que o limite de 1 sobre x, quando o x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. E o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, vai ser quem? Ó, zero pela direita, eu estou vindo aqui, ó, pela direita, 0,5 positivo, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. E você percebe que o valor em x, ó, a mesma coisa que aconteceu no anterior, limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, mais infinito. Nesse caso, a gente tem que os limites laterais são diferentes. Mas, Tiago, por quê? Ó, o limite da função quando x tende a zero pela esquerda foi menos infinito. E o limite da função quando x tende a zero pela direita foi mais infinito. São valores distintos. Ó, menos infinito é um número negativo. Menos infinito aqui, mais infinito aqui. Limites laterais diferentes, portanto, não existe limite de 1 sobre x quando o x tende a zero. Ok,
Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Valeu!